A pessoa que mora ali no Brasil, que embarcou no avião e saiu, aquela pessoa morreu. Morreu. Mesmo que depois de um tempo a gente volte para o Brasil e volte a morar lá, a gente jamais vai encontrar aquela pessoa que estava lá. Não encontra mais. Por quê? Porque você renasce, e é exatamente isso que você falou, é tudo diferente, é lei, é língua, é tudo diferente, absolutamente tudo. Eu não entendia muito bem o sistema educacional, assim, eu não entendia como funcionava em detalhes o sistema educacional. E aí eu cheguei, fui na escolinha do bairro, peguei minha filha bonitinha, cheguei na escola que estava na esquina da minha casa. Falei, olha, pessoal, eu trouxe aqui a minha filha brasileira, sabe? Ela tá aqui, então eu queria fazer a inscrição da minha filha. Aí ela, tá, mas ela fala a língua? Eu falei, não, ninguém fala desse tipo de coisa, né? E eu acho que é isso, assim, se eu pudesse me preparar, seria nesses sentidos, de coisas não óbvias, assim. Se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em vir, se prepare para coisas impensáveis. Hoje eu vou conversar com ela, que é imigrante há 5 anos, paulistana, mãe de 3 crianças, recrutadora e responsável pelo Pais na Holanda. Bem-vinda, Milena. Obrigada pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua imigração e eu fiquei muito curioso e com vontade de te chamar para esse podcast por causa do seu arroba no Instagram, Pais na Holanda. E acho que é Sim. um tema relevante falar sobre a paternidade e a maternidade no exterior. Eu acredito que muitos pais tenham muitas dúvidas antes de migrar e provavelmente você já passou por isso e de repente você pode contribuir com a sua experiência para dar umas dicas mesmo. Como que foi se planejar para imigrar com 3 filhos? Sim, não, então, como que foi, na verdade, né? Como que aconteceu essa questão imigração na nossa vida, né? Bom, eu já era casada, já era mãe de uma menina de 4 anos no Brasil, e aí o meu esposo, meu marido, recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui na Holanda. E no Brasil, a gente já meio que tinha uma ideia de que a gente queria meio que mudar de qualidade, de ter mais qualidade de vida, mudar de vida, porque ele trabalhava, eu trabalhava full time, 40 horas, aquela loucura. E desde do Brasil, desde que eu engravidei da minha segunda filha, eu já tinha meio que uma vontade de me dedicar à maternidade um pouco mais do que eu vinha me dedicando no Brasil, do que o Brasil me permitia na época, né? E aí, meu marido recebeu uma oportunidade para vir para cá. A minha filha mais velha tinha 4 anos e a minha filha mais nova tinha 7 meses. Na verdade, quando ele recebeu a oportunidade para vir para cá, ela tinha 3 meses. E aí foi meio que chave fechadura naquele momento, assim. A gente falou, bom, é a oportunidade perfeita para a gente viver uma aventura. A gente não sabia como seria. A Holanda apareceu no nosso caminho meio que de surpresa, assim, eu trabalhava numa empresa alemã, meu marido também, a gente nunca tinha pensado na Holanda, na verdade, a Holanda não era uma primeira opção para a gente, mas resolvemos vir, e aí começou toda uma loucura já no Brasil de como que vai ser, a gente sabia que aqui na Europa, teoricamente, a gente teria algumas facilidades e talvez umas dificuldades também que vieram junto, mas a gente falou, enfim, é a oportunidade, vamos tentar descobrir, vamos tentar ver como que vai ser, e uma coisa que a gente sempre tinha muito em mente era vamos fazer acontecer e vamos em busca de uma melhor qualidade de vida e melhor tempo de qualidade com as crianças, né? Isso era, na verdade, o nosso principal foco naquele momento, né? A gente não pensava muito, ai, como que vai ser a escola, ai, como que vai ser a adaptação, ai, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. O nosso foco principal precisamos buscar um pouco mais de tempo com as crianças. E aqui no Brasil, não dava, né? Naquele momento, assim, a coisa era
muito mais complicada, era trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí viemos para cá. O planejamento começou em assim, como vai ser? Você vai ficar em casa? Você vai trabalhar? E aí eu já sabia, bom, vou ficar em casa. E aí eu vim para cá. Quando eu cheguei, o meu foco principal era a adaptação da minha filha, do meu marido e da minha filha bebezinha. Só que, Marcelo, na época, antes de eu vir para cá, assim, há 5 anos atrás, já existia é, Instagram, já existia blog, já existia YouTube, etc. Já. Mas assim, as informações referente à Holanda eram um pouco mais restritas. Então a gente não tinha muita ideia, não. Essa coisa de como que vai ser a escola, como que vai ser. A gente só veio. Essa é a verdade. A gente veio e a gente veio descobrir como seria o país de fato quando a gente estava aqui. E aí, junto com isso de como que é o país, como que funciona mesmo, né? Aquela coisa da escola, a gente tinha assim uma idealização de que a escola na Europa seria uma coisa muito maravilhosa, muito melhor do que é no Brasil e etc. Junto com isso, vieram outras questões da imigração também, que a gente também não estava preparado naquele momento. Mas, enfim, basicamente o planejamento foi esse. Nós precisamos fazer dar certo e focar no bem-estar dessas crianças nesse momento. E aí, depois que a gente já estava aqui, a gente começou a descobrir e a viver todas as outras questões relacionadas à imigração. Qual foi a principal dificuldade na adaptação? Então, para eu poder falar da adaptação, eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Bom, quando eu cheguei aqui na Holanda, eu cheguei em junho, eu deixei o Brasil numa situação onde minha família, na época, estava completamente saudável, estava tudo bem. Minha família, eu digo meu pai, minha mãe, etc, né? E aí, eu vim, como eu falei, eu vim para cá com 2 crianças. E eu não tinha meu terceiro filho ainda, e eu não tinha ele planejado na época no Brasil e etc, né? E aí, quando eu vim para cá, tava tudo, estávamos numa situação boa, né? Mas a minha mãe, ela tratava um câncer há 8 anos, naquela época, já no Brasil. E aí eu vim para cá, tava tudo bem e tal. Quando foi 7 meses depois, eu engravidei do meu terceiro filho. E aí, quando eu engravidei do meu terceiro filho, eu já estava naquele momento de pensando em retornar ao mercado de trabalho, volto, não volto. Quando eu engravidei, no dia seguinte que eu engravidei, o meu pai faleceu no Brasil. E aí, nessa que meu pai faleceu no Brasil, eu estava grávida. Mas aí eu fiquei naquela sensação de eu volto, não volto, eu quero voltar, não quero voltar, o que que eu faço? Só que eu estava grávida, o meu marido tinha um trabalho aqui e não dava para a gente voltar. Neste período, a minha filha mais velha, ela já vinha enfrentando algumas questões de adaptação. Por quê? Porque a gente acha que, quando a gente fala de criança, a gente acha que a gente vai migrar e a criança vai se adaptar. Não, ela é criança, ela se adapta muito mais rápido do que o adulto. O que é um pouco em verdade, porque a criança, ela não tem noção do que está acontecendo, o adulto tem. O adulto tem noção de que ele está indo para um outro país e que ele vai viver problemas e que ele vai enfrentar desafios, mas é o adulto que toma a decisão. Então, se o adulto decidir, pô, a partir daqui eu não aguento mais, esse é o meu limite, teoricamente o adulto pode voltar. A criança não. A criança ela não tem noção de tempo, ela não tem noção de espaço. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, ela vivia uma vida no Brasil, ela já tinha um pouco de contato, assim, conexões fortes, né, com amigos e família, com 4 aninhos. Quando ela veio para cá, simplesmente acabou. Ela não tem, a criança, ela não tem esse entendimento. A minha família continua no Brasil, a minha avó está no Brasil, meu avô está no Brasil, ela não tem isso. E
eu vim descobrir isso aqui. Porque quando eu estava no Brasil, todo mundo falava: ah, não, mas é tranquilo, não, logo a criança vai estar falando a língua, 6 meses ela vai estar falando holandês e etc. E não é assim, não é assim que funciona. Exatamente por quê? Porque ninguém fala de quanto na cabeça da criança ela não consegue racionalizar o que aconteceu. A gente conversava com ela antes de mudar, a gente falava assim: ah, a gente vai mudar para outro país. O que que é mudar para outro país para uma criança? A criança não tem noção, a criança não sabe. Ah, a gente vai mudar de casa. Ah, tá bom. Na cabeça da criança mudou de casa, mas depois volta para aquela, né? Ela não entende que nunca mais ela vai voltar para. Você entendeu? Então, assim, como eu falei, não entende tempo, não entende espaço, então a cabeça da criança fica bagunçada. E aí, nesse meio tempo, eu já vinha nessa de adaptando a minha filha, aí engravidei, perdi meu pai. Eu falei, opa, não, agora para mim deu, vamos voltar. Eu não quero mais ficar aqui, vamos voltar. E meu marido falou, vamos, mas eu não tenho emprego. Quando a gente poder voltar, a gente estava com duas crianças e eu grávida de mais um. Ele falou, então vou arrumar um emprego, a gente volta. Neste período, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a gente tem o filho aqui. Quando você ganhar neném, a gente volta em qualquer que sejam as condições. Se eu tiver emprego ou não, a gente volta. Tranquilo. Ganhei meu filho. No que eu ganhei meu filho, 3 meses depois veio o Covid. Aí parou tudo. Aí é lockdown, aí é aquela loucura que eu não preciso nem ficar falando aqui o que que aconteceu. Mas tudo isso, neste período de tempo, estou fazendo um resumão, mas isso foi coisa de 2 anos. Vai, 2 anos. Neste período de tempo, teve uma adaptação de uma criança, teve uma adaptação de dois adultos, teve uma adaptação minha de uma vida nova, de uma completa nova realidade, porque eu era uma pessoa que trabalhava no Brasil, virei mãe integral, enfim, imigrante, expatriada, mãe de três, grávida de mais um. Só que quando veio o Covid, foi aí que a gente teve um tempo para falar, opa, peraí, vamos reorganizar e vamos pensar aqui quais os próximos passos, o que a gente vai fazer, etc. E foi aí que a coisa começou a fluir um pouco mais. 2 anos depois, 2 anos, hein, Marcelo? A minha filha estava falando holandês. E isso é muito importante de pontuar, porque o pai que está no Brasil, e quando ele muda, ele acha que em 6 meses vai estar tudo certo. E não vai. É claro que cada criança tem um período de adaptação, tem uma realidade e etc. Mas é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente falar de todas as nuances que uma criança enfrenta com a imigração, né? E muito mais do que a gente pensar, ela vai estar numa escola muito boa, ou ela vai ter parque, ela vai viajar, ela vai não sei o quê, ela vai conhecer, não sei o quê. Vai muito além do que isso. Na verdade, a gente tem que, antes de imigrar, a gente tem que pensar, beleza, como que é o sistema de ensino, como que é o sistema de saúde, como que é isso, como que é aquilo, mas espera aí, o que mais que eu vou ter que lidar? Vou ter que lidar com isso, 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 isso. Então, assim, em resumo, resumão isso da coisa, foi uma loucura. Foi uma loucura. Imigrar com criança me trouxe muito mais desafio do que eu imaginava que eu teria. Essa é a grande verdade. Na verdade, você lidou com muitas transformações ao mesmo tempo também, né? Que foi imigrar, perder uma pessoa querida, ganhar uma pessoa querida, e aí são muitas questões ao mesmo tempo. Estar num país com uma língua diferente, uma cultura diferente, um clima diferente, porque a Holanda é diferente do Brasil em Uhum. todos os aspectos, ou quase todos, né? Todos eu não sei, mas são muitos aspectos diferentes. São. E a lei é diferente, é tudo diferente, você tem que reaprender tudo, né? E você É tudo chegou, diferente. É tudo. Eu falo que a partir do momento que a gente embarcou naquele avião,
e veio para cá, parece que a pessoinha que morava. E é isso que acontece, de fato é isso que acontece. A pessoa que mora ali no Brasil, que embarcou no avião e saiu, aquela pessoa morreu. Morreu. Mesmo que depois de um tempo a gente volte para o Brasil e volte a morar lá, a gente jamais vai encontrar aquela pessoa que estava lá. Não encontra mais. Por quê? Porque você renasce, e é exatamente isso que você falou, é tudo diferente, é lei, é língua, é tudo diferente, absolutamente tudo. E aí, para a gente se reencontrar nesse contexto todo, é tenso, leva muito tempo, porque a primeira coisa que a gente perde a partir do momento que você embarca no avião e imigra é identidade, é a primeira coisa. Acabou. Hoje ninguém conhece a gente não conhece ninguém. Quem sou eu? Não sei. E aí tem tudo isso mesmo que você falou. Tem se reencontrar, conhecer lei, aprender língua. Então, leva muito tempo, né? E eu acho que todos esses fatores externos que aconteceram comigo no meu processo de imigração demoraram um pouquinho mais para fazer com que eu me adaptasse nessa nova realidade, né? E depois eu tive uma outra perda muito grande também. 2 anos depois do falecimento do meu pai, faleceu minha mãe também. E assim, quando a minha mãe faleceu, que foi em 2021, é, eu já antes dela falecer, eu já sabia que eu queria ficar aqui. Eu já sabia que aqui era meu novo lar. Por quê? Porque a gente fala também das dificuldades, mas é claro que tem as melhorias, né? Tem os benefícios, e senão eu estaria aqui até hoje, né? Mas, quando a minha mãe faleceu, depois que ela faleceu, eu acho que eu consegui me conectar um pouco melhor com essa nova realidade e me desconectar um pouco mais do que daquela Milena que estava no Brasil e que constantemente eu tentava acessar, mesmo estando aqui, eu ainda tentava acessar. E aí, quando ela faleceu, que foi que me deu um start mesmo, assim, de tipo, peraí, essa é a minha nova vida, é a minha nova realidade, eu tô aqui por uma razão, eu tô aqui por um motivo, que no caso, muito grande, que influencia muito da gente ficar aqui, são os meus filhos, mas não só isso, depois que aconteceu tudo isso, assim, que eu comecei a me redescobrir como pessoa aqui. Aí sim eu consegui falar, peraí, agora eu tô confortável onde eu tô confortável com a minha decisão, tô confortável com essa nova pessoa que eu construí, que eu venho construindo aqui. Porque leva tempo, né, Marcelo? Assim, até a gente se reconstruir como pessoa leva muito tempo, né? Quando você chegou na Holanda, você já tinha um filho ou uma filha, o mais velho? Uma filha, E a minha filha mais velha. quando você chegou na Holanda, você já tinha uma filha em idade escolar. Isso. E como que foi assim? Por exemplo, eu tenho que inscrever minha filha na escola. Foi muito louco, né? Na verdade, assim, porque eu vim para cá e como eu falei, eu não entendia muito bem o sistema educacional, assim, eu não entendia como funcionava em detalhes o sistema educacional. E aí eu cheguei, fui na escolinha do bairro, peguei minha filha bonitinha, cheguei na escola que estava na esquina da minha casa. Falei, olha, pessoal, eu trouxe aqui a minha filha brasileira. Sabe, ela tá aqui, então eu queria fazer a inscrição da minha filha. Aí ela, tá, mas ela fala a língua? Eu falei, não. Ah, não. Não, então a senhora vai ter que inscrever ela lá na escola, lá no centro da cidade, porque ela precisa aprender a língua primeiro antes de vir para cá. Eu falei, como é que é? Oi? Eu já não tinha noção. Começou o primeiro choque aí, porque aí eu falei, meu, mas como que eu vou levar ela para o centro da cidade e vou voltar todo dia se eu não sei nem ir para até a esquina? Como que eu vou fazer isso, gente? Alguém me ajuda, help. Mas enfim, aí eu falei, não, peraí, então vamos lá.
que eu tenho que fazer? Aí que eu fui descobrir que, na verdade, crianças a partir de 5, a minha filha tinha 4. Depois, no fim das contas, eu consegui colocar ela numa escola não tão próxima, mas um pouco mais próxima, não foi no centro. Mas depois eu fui descobrir que as crianças a partir de 5 anos, quando elas vêm para cá, elas primeiro precisam passar por uma escola onde elas fazem um intensivão de aprendizado da língua, e aí depois que elas fizerem esse intensivão de aprendizado, aí sim que elas podem ir para as escolas tradicionais Dutch, que a gente chama. Primeiro elas vão para a internacional. Por quê? Porque a criança, a partir dos 5 anos, é obrigatório que ela vá para a escola e ela precisa aprender, ela precisa, enfim, ter as disciplinas e ela começa a ser avaliada. Aí está um ponto de diferença para o Brasil, que é o que eu sempre falo. O brasileiro, ele vem para cá, ele não tem noção do choque que ele vai ter com relação a algumas diferenças culturais que são muito específicas. O choque de sistema educacional Holanda versus Brasil, para quem tem filho, na minha opinião, é um dos maiores choques. Por quê? Porque no Brasil, como que é no Brasil? Criança estuda, vai, faz a escola, cursa a escola, passa de ano, faz o colegial, faz um vestibular e aí ela escolhe no vestibular o que ela quer fazer. Ela escolhe a faculdade que ela quer prestar, ela escolhe o curso que ela quer prestar. Se ela passar, ótimo, beleza, bonito, ela entra. Aqui não. Aqui, com 5 anos, a criança ela já começa a ser avaliada através de uma prova que se chama CITO, que nem é mais CITO hoje, esse ano mudou, agora eu já não lembro mais, mas enfim, é uma prova que a criança tem que fazer e ela faz todo ano, é, 2 vezes por ano, e ela faz desde que ela entra na escola com 5 anos, ela vai fazendo até os 12 anos essa prova. Quando chega aos 12 anos no grupo 8, o que que acontece? A professora vai pegar o professora dela vai e a escola vai pegar o resultado do CITO, vai pegar o desempenho dela, como ela é no dia a dia e etc. E a escola vai avaliar esses resultados e vai falar: olha, pai, olha, criança, o seu resultado do CITO é esse, você quer fazer, o que que você quer fazer quando você crescer? E a criança com 12 anos já tem que estar meio que ali, ó, eu acho que eu quero ser professora, eu acho que eu quero ser médica. E aí ela vai falar, não, ó, com base no seu resultado do CITO, você vai cursar este nível educacional em segundo grau, que é o MAVO, o RAVO ou VVO, e cada nível educacional vai levar essa criança ou para a faculdade, ou para um nível técnico, ou para um... Ou seja, com 12 anos, a criança já está ali meio que encaminhada. E isso, para a gente, quando a gente chega, é um abismo, assim. Eu lembro, quando eu descobri isso, eu falei, mas como assim a escola vai encaminhar o meu filho com base no resultado de, tipo, dos 5 aos 12 anos? Como assim? E é assim que acontece. Existem duas formas de você interpretar isso. Você pode achar um absurdo, ficar revoltado e falar: não concordo, eu não quero que o meu filho seja avaliado com 12 anos, etc. Que absurdo! Se ele não for para a faculdade, o que vai ser do meu filho? Como assim? É a escola que vai falar se ele vai para a faculdade ou se não vai? Essa é uma forma. E existe uma outra forma que é: tá bom, a Holanda funciona assim, o meu filho ele está sendo avaliado, ele está falando para a escola que ele quer fazer isso, independente de qual seja a escolha dele de profissão, ele vai ser suportado. A Holanda é um país que fala assim: olha, a gente te recomenda fazer este ensino, é o ensino técnico, não significa que ele vai fazer o ensino técnico, que ele não possa um dia vir a cursar a faculdade, tá? Quero deixar bem claro isso aqui, que ele pode sim depois, é um pouco mais complicado para o aluno chegar na faculdade depois, ele não vai
Se ele for encaminhado para um nível que é o técnico, não é universitário, ele não é que ele não vai direto, mas depois ele pode chegar lá. Mas essa criança que for encaminhada para um nível técnico, vamos supor que, sei lá, minha filha fale, ai, mãe, eu quero ser cabeleireira. É o sonho da vida da minha filha. Ela vai fazer um técnico, ela vai ser cabeleireira, ela vai ser feliz naquilo e ela vai ter qualidade de vida, ela vai ter os mesmos direitos e basicamente as mesmas coisas do que qualquer outra profissão. Então, existem duas formas de você avaliar isso. Só que, Marcelo, para o brasileiro desconstruir aquela coisa do eu formei meu filho, sabe assim? Para ele desconstruir esse conceito, nossa, é um choque. Então, assim, primeira coisa, quem está no Brasil, entenda. Você vai vir para cá, o seu filho vai sim ser avaliado. A partir dos 5 anos, com 12 anos, a escola vai te fazer uma recomendação. Teu filho vai para esse nível. E é isso, né? Muitas pessoas, eu conheço pessoas que voltaram para o Brasil depois que descobriram isso. E outro aspecto bem diferente do Brasil é a questão da saúde aqui na Holanda. É diferente do Brasil porque aqui não tem um sistema público de saúde. Todo mundo é obrigado a ter o seu plano de saúde e tudo é pago, tudo é pago. Tudo é Como que pago. é, como que é ter um filho na Holanda? Como que foi assim? Como que É. era os atendimentos? Como que foi parto mesmo? Como que é a questão da saúde assim? Então, a questão da saúde, de fato, a gente tem, nossa, também, acho que é um dos principais choques, assim, que os brasileiros têm, né? Primeiro lugar, para quem tem filho, você não vai ter o seu pediatra de estimação. Esquece. Você não vai. No Brasil, a gente tem um pediatra de estimação. Claro, pessoas que são em questão de privilégio, né, que estão assim em situação de privilégio no Brasil, têm muito mais condições de uma pessoa que infelizmente não tem condições e depende do sistema único de saúde, que é o SUS, que aí já é um pouco mais complicado. Mas a maioria dos brasileiros que vem para cá tem um pediatra de estimação no Brasil para chamar de seu, onde ele tem um WhatsApp, ele pode hoje em dia, meia-noite liga para o pediatra porque o filho está com febre. Aqui não é assim. Aqui não é assim. O teu filho, ele vai o quê? Ele vai ser tratado pelo Raiz Arts, que é o mesmo médico de família que os adultos. Ele vai, o nome já fala, é o médico da família. Então, a minha médica me trata, trata meu marido, trata meus filhos. Ela é a médica da família. Caso essa criança precise ver um pediatra, não tem pediatra aqui. Tem o quê? Tem pediatras tem especialistas que tratam de crianças. Então, tem o neuropediatra, o ortopediatra e etc. Então, já é uma grande diferença, né? Quem avalia o desenvolvimento da criança não é o Raiz Arts, é o RRD, que é o Consultate Bureau, que a gente fala. São enfermeiras que vão avaliar o desenvolvimento, médicos recém-formados que também estão ali no consultório e avaliam o desenvolvimento. Isso uma coisa que a gente também precisa desconstruir isso, de ter, é, de saber que é diferente, é diferente. Eu bato muito na tecla de que não é ruim. Hoje eu tenho 3 filhos, uma de 9, uma de 6 e um de 3. Vou falar um pouquinho de como que foi ganhar ele aqui, mas todo mundo fala, ai, porque o sistema de saúde isso, porque o sistema de saúde é aquilo. Gente, eu não tenho problema nenhum com o sistema de saúde. É, a minha filha, ela era uma criança mais velha, ela era uma criança que no Brasil, pelo menos uma vez por mês, ela tomava antibiótico. Ela estava na escola, ela tomava antibiótico. Desde que eu vim para cá, falar para você que eu gostei de ter uma febre dela, ficar vendo ela com febre 3 dias e a médica falar, dá sorvete, dá sorvete, dá sorvete, 3 dias depois a febre da minha filha baixar, ela ser curada. No começo foi um choque para mim, mas hoje eu agradeço e eu falo, pô, que legal que a minha filha, eu não lembro quando foi a última vez que minha filha precisou tomar antibiótico. Então, assim, se a gente for
eu não tenho que falar do sistema de saúde. É um sistema que hoje está sobrecarregado, e isso é uma outra questão, mas essas diferenças que muita gente reclama de, eu não posso ir no pronto-socorro, o pediatra não me passa antibiótico, eu não sei o quê, eu não tenho pediatra. Isso eu não tenho que falar. Foi para mim, hoje, 5 anos depois, eu já entendi que não existe pior ou melhor, existe diferente. Para o caso dos pais, agora sim, não tem saúde pública, né? Mas para os casos dos pais, eu acho que a gente tem um pouco mais de benefício do que para quem não tem filhos nesse sentido. Por quê? Porque eu pago, você é maior de 18 anos, você paga, meu marido paga, os adultos pagam, mas as crianças não. Então, eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, eu pago o meu, pago do meu marido, e eles não pagam. O deles é gratuito. Então, eles têm hospital gratuito, dentista é gratuito, fisioterapeuta, se for encaminhado pelo Raizares, é gratuito. Coisa que no Brasil a gente também tem, né? Nos postos de saúde, assim, tem. Mas eu percebo que aqui, quando é voltado para a criança, a qualidade é muito boa. Sabe assim, minha filha fez fisioterapia, ela precisou de fisioterapia e fez. Então, neste sentido, eu acho muito benéfico. Eu acho que os pais, eles têm ah, um pouco mais de benefícios, assim, digamos, pelo fato de não precisar pagar a saúde para as crianças até 18 anos. Agora, a questão do parto, né? Como é que foi? Bom, engravidei, eu tive minhas 2 filhas no Brasil. É, não foi na rede pública, na verdade, foi na rede privada no Brasil. Eu tinha o meu ginecologista de estimação, que eu brinco, meu ginecologista de estimação, que fez o parto das minhas 2 filhas. Então, assim, a gente cria realmente uma relação de conexão com o médico no Brasil, né? É o meu ginecologista, é o meu pediatra, é o meu. E a gente fala exatamente assim, né? É o meu médico. E eu tinha o meu ginecologista no Brasil. Quando eu engravidei aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu acho que eu vou ter que ir embora para o Brasil depois, assim, né? Depois de que enfim, de eu ter passado o que eu passei com meu pai e tal. Depois de um tempo, assim, eu falei: não, eu acho que eu vou ter que ir embora para o Brasil porque eu vou precisar ganhar meu filho lá, não vai ter jeito. É, eu não conheço nada, eu não sei nada. Como que vai ser isso aqui? Que loucura ganhar um filho longe de tudo, longe de todos, sem conhecer nada, sem conhecer hospital, sem ter o meu médico, eu vou embora para o Brasil, eu vou ganhar lá. E aí, obviamente, mais uma vez, meu marido, não, pera, calma, vamos lá, meu emprego é aqui que a gente mora, vamos racionalizar, tá bom. Fiquei, só que assim, eu tinha muito medo, porque eu tive todo o meu acompanhamento feito pelas midwives, que são enfermeiras, elas não são médicas, então eu não tinha um ginecologista ao longo da gestação. Eu fui fazendo meu acompanhamento com enfermeira. Quando eu ganhei meu filho, no dia que eu ganhei meu filho, eu fui para o hospital, eu tinha tido 2 cesáreas no Brasil, aqui eles me deram essa opção, eles falaram: você quer ter uma cesárea? Eu falei: eu quero. Eles falaram: então você vai para o hospital. Beleza, fui para o hospital. E Marcelo, assim, eu falo para você, eu tive meus filhos no Brasil com o meu médico, que foi super amoroso, que foi super legal, foi super bacana. Mas aqui, quando eu ganhei meu filho, eu tive um carinho, eu tive um amor ali, naquele exato momento, dentro do hospital, que eu não esperava. Que a gente tem meio que uma ideia assim, nossa, mas eles são frios, eles são. Em relação a parto, foi assim, foi ótimo, não deixou nada a desejar, pelo contrário, eu gostei mais de ganhar neném aqui do que no Brasil. Claro que são situações diferentes. No Brasil eu tinha minha família, eu tinha amigos, amor, carinho, ah, enfim,
conforto, companhia. Aqui eu estava sozinha, longe de tudo, longe de todos, mas eu tive um bom atendimento. Isso eu não posso falar. Eu tive um bom atendimento. E uma diferença de ganhar neném aqui na Holanda e ganhar neném no Brasil, que eu acho que é crucial, é o pós-parto, na verdade. Que existe uma assistência para as mulheres no pós-parto que se chama Kramzorg, que são enfermeiras treinadas que vão na sua casa ficar com você e ficar com seu filho durante um período, 7 dias, às vezes 15 dias. E essa assistência, olha, assim, é fantástica, é fenomenal. Ela ia na minha casa, Krumzorg ia na minha casa, me avaliava, avaliava meu filho, pesava, se eu tinha algum problema com a alimentação, ela me ajudava, se eu tinha algum problema com cicatriz, ela estava ali, ela me ajudava. Isso, a Holanda, aliás, não é só com relação ao Brasil, vários países do mundo, na verdade, a Holanda é pioneira nesse sentido. E a Holanda dá de 10 nisso, porque esse auxílio que a mulher ganha no pós-parto é fantástico, é essencial. Há 5 anos já morando na Holanda, tem alguma coisa assim que você, quando chegou, não sei se absurda é a palavra certa, mas alguma coisa muito diferente assim de hábito dos holandeses que você achava muito diferente e que hoje você faz? Ah, polêmica do pão, né? O pão na hora do almoço. Foi um choque, né? Eu acho que todo mundo leva meio que um choque, principalmente eu que tinha filho. A gente, desde que minha filha nasceu, a gente sempre tem aquela coisa, a mãe, né, fica, ai, nossa, tem que comer direito, tem que comer direitinho. Na nossa cabeça tem que comer direito, tem que almoçar e tem que jantar. Arroz, feijão, carne, legumes, verduras, frutas e etc. E aí eu vim pra cá, e aí eu matriculei a minha filha na escola, e eles falaram, ó, ela vai ficar das 8h30 às 12h45. Eu falei, ah, beleza, tá bom. O que que eu posso mandar para ela de. Já fui atrás até de lancheira térmica para poder mandar comida para ela. Eles falaram: não, você vai mandar um pão, é um pão Botterham, que eu não sabia nem o que que era, né? Você vai mandar um pão com queijo, um pão com geleia, um pão com alguma coisa e uma fruta. E água. E eu falei: oi? Mas como assim, né? E isso foi um choque, assim. Eu falei: não, não pode ser. Ela vai ficar com fome, ela vai ficar desnutrida, ela não vai ter os nutrientes suficientes, ela não vai crescer, ela vai ficar doente. E aí, gente, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e hoje eu entendo que não é assim, né? A minha filha, no começo, o que que eu fazia? Ela ia para a escola, eles comiam pão. E aí ela chegava, logo que ela chegava, eu já dava o almoço, tipo, 3 horas, assim, eu fazia comida em casa e eu já dava o almoço, eu falava, não, tá aqui esse arroz e feijão e sua carne. Aí, depois, ainda depois jantava, dava, tipo, 7h30, toma mais as suas jantas, tem que comer de novo arroz, feijão e carne. E hoje não, hoje eu vejo que não é assim, eu complemento as necessidades dela, primeiro que eu falava, ai, mas ela vai ficar anêmica, essa menina vai ficar anêmica. E uma coisa que a gente não sabe, que eu aprendi com a Constance Burro, que é a mocinha, a enfermeira lá, é que os pães na Holanda, eles são mais ricos em ferro. Eles colocam ferro. Então, às vezes você está comendo pão, você acha que você não está comendo nutriente nenhuma. Na verdade, não é assim. Eles têm todo um processo que é diferente do nosso processo no Brasil de produção do pão. E aí eu tento fazer isso, eu coloco um pãozinho, mas aí eu coloco um legume, coloco uma fruta, coloco às vezes ovo para dar uma proteína, tal, eu vou balanceando, né? E hoje eu já perdi esse costume, a gente já não faz mais isso. Ela chega, ela come mais alguma coisinha, e aí quando dá tipo 5h30, 6 horas, ela janta no esquema holandês, e aí a mãe, então, se a filha já tá assim, a mãe, então, come quando dá, né? Porque come pão, depois come pão de novo, e que come, só fica nesse looping eterno de comer pão, assim. Mas é isso, assim, eu acho que esse foi um dos principais choques. E eu acho que choca todos os brasileiros, assim. Eu lembro da minha mãe falar: pelo amor de Deus, como assim essa menina vai almoçar
pão. Nossa Senhora, era assim um choque. Mas hoje em dia, com certeza, a gente já se adaptou e a gente já faz isso aqui em casa, porque a praticidade é o que manda aqui na Holanda. O que que você sente mais falta do Brasil? Eu sinto mais falta digamos assim, tirando o fato, tirando o clima, essas coisas que eu acho que é natural, né? Questões ambientais, essas coisas, praia e etc. Eu sinto muita falta do calor humano mesmo, assim, do brasileiro, da alegria genuína, sabe? Uma alegria genuína sem muita razão, assim, simplesmente por estar muito alegre. Eu acho que o brasileiro é assim. Eu lembro a primeira vez, uns 5 meses depois que eu estava aqui, mais ou menos, eu sou muito fã do Coldplay. E aí eles tinham, primeira vez que passou o show deles no cinema, eu fui. E eu estava aqui. E era o show de São Paulo. E eu lembro que eu vi, eu fiquei, nossa, gente, eu cantava assim, e eu queria cantar, mas as pessoas estavam no cinema assim, tipo, paradas e olhando, e eu, meu Deus, mas ninguém vai cantar nesse lugar, só eu, sabe assim? Eu tava sozinha, eu preciso cantar. E aí isso era tipo novembro, em dezembro eu fui pro Brasil. E aí eu tava no Brasil, e aí minha mãe morava numa cidade do interior lá, e aí tinha aqueles, sabe aqueles trenzinhos que vão andando na cidade, que você entra no trem assim e tal. E, tipo, tava tocando Xuxa, né? A gente entrou e tava tocando Xuxa. E aí a galera cantando Xuxa no trem, assim, e cantando, e batendo palma e tal, não sei o quê. E era 9 horas da noite, numa quarta-feira. Eu olhei pro meu marido e falei, cara, só o Brasil. É só no Brasil que numa quarta-feira à noite as pessoas estão num trenzinho no meio da cidade cantando Xuxa, sabe assim? Mas aquilo me deu. Sabe quando você respira fundo assim e fala, meu povo? Eu acho que eu sinto falta do meu povo, assim, na verdade. Comida, depois de um tempo você se adapta. Clima, depois de um tempo você se adapta. É uma coisa muito comum, todo mundo sente muito logo no começo que vem, mas tudo isso a gente acaba se acostumando. Agora, pertencimento e, e essa alegria, essa coisa de reconhecer mesmo, é brasileiro. Isso não tem em lugar nenhum. E se você tivesse toda essa experiência que você tem agora e pudesse ter essa experiência antes de imigrar, o que que você faria diferente? Eu me prepararia para coisas não óbvias. Eu tentaria me preparar porque quando você está no Brasil, você meio que pensa no óbvio, assim. Eu preciso estudar sobre o sistema de saúde ou sobre o sistema educacional, mas o que pega mesmo são as situações do dia a dia de coisas muito pequenas, assim, é, como, por exemplo, preparar minha filha para um distanciamento muito abrupto, da família. Como preparar uma criança para isso, né? Talvez, eu acho que se fosse antes, eu não pensaria tanto assim, a criança vai se adaptar, em 6 meses ela vai estar adaptada. Não, eu tentaria de alguma forma preparar ela antes para essas situações onde a gente não consegue prever. Por exemplo, em relação a mim, eu também me prepararia, tentaria me preparar exatamente para isso também, para o não óbvio. Por quê? Porque quando a gente está no Brasil, a gente pensa, eu vou mudar, eu vou estar lá, meus pais estarão aqui, é, beleza, eu vou enfrentar isso. O que que eu tenho que fazer então? Eu tenho que aprender a língua. Beleza. Então vai, a primeira coisa que você faz, você quer fazer holandês, e você quer isso e aquilo. Primeira coisa que você quer fazer. Aí você muda, você se dá conta de que, na verdade, isso é importante, sim, a língua é importante, sim. Você, assim, de qualquer forma você precisa se comunicar. Eu tô falando do holandês especificamente porque eu falo inglês, então eu me comunico. Agora, quem não se comunica de forma alguma e vem para cá é mais difícil ainda, é mais complicado ainda.
Mas eu me prepararia, por exemplo, para tentar, de alguma forma, entender que eu estou do outro lado do oceano e que minha família, sabe assim, está muito, muito longe de fato. Por exemplo, quando meu pai faleceu, eu estava do outro lado do oceano. Aí busca passagem, aí busca isso, sabe assim, como você se prepara para um momento desse? Não tem muito como, mas eu tentaria, assim, pensar em todas as possibilidades com um pouco mais de carinho do que, ó, eu tô deixando o meu país, eu tô deixando a minha família, e de fato, isso pode vir a acontecer. Eu tô disposta a pagar esse preço, se isso acontecer? Porque a gente sai do Brasil meio que com a esperança e com a ideia de que isso não. Você sabe que pode acontecer, mas você vai falar, comigo não vai acontecer. Comigo não vai, eu não vou perder meu pai e minha mãe. Na verdade, eu perdi meu pai, minha mãe, dois avós à distância. Você fala, pode acontecer, mas não vai. Mas eu pensaria, pô, mas e se isso acontecer? Como vai ser? Eu estou disposta de fato a pagar esse preço? Porque antes da gente migrar, eu acho que a gente tem meio que isso, assim, a gente não pensa, né? É natural. A gente não pensa no que pode vir a acontecer, como seria, quais são as consequências para isso para minha vida. E até, assim, uma coisa que eu gosto, é um outro tópico, uma coisa que eu gosto muito de falar para a mulher, especificamente, porque a mulher, ela vem numa posição de vulnerabilidade, principalmente a mulher expatriada, tá, Marcelo? Ela vem assim, tanto a que vem com o marido como a que vem para casar ou ter um relacionamento com alguém aqui. A mulher, ela não tem noção do nível de vulnerabilidade que ela se coloca a partir do momento que ela entra no avião, larga tudo, larga a família, larga quem ela é, larga tudo e vem para cá. Ela fica num nível de vulnerabilidade inimaginável naquele momento em que ela está no Brasil. Ela depende 100% do companheiro, principalmente quem migra com filho ou quem tem filho aqui com alguma pessoa aqui. Se ela está num relacionamento que não é saudável, se ela está num relacionamento com qualquer tipo de violência, ela é vulnerável. Então, tudo isso, a mulher, principalmente a mulher expatriada e a família, e a pessoa que tem um filho, ela tem que se preparar para isso. A gente tem a tendência de achar que a gente vai morar na Europa, que tudo vai ser lindo, tudo vai ser perfeito. Ah, eu vou viajar, eu vou etc, etc, etc. E a gente não pensa aonde a gente está, de fato, entrando. Graças a Deus eu tenho um relacionamento saudável, graças a Deus. Mas precisa ser preparado, precisa ser falado muito mais a respeito disso. É, a mulher expatriada, no geral, ela não entende os níveis de vulnerabilidade que ela está se colocando. E aí é muito complicado. A partir do momento que você migra com filho, acabou, assim, a sua residência é aqui, a residência do seu marido é aqui. Se você decidir não quero mais continuar nesse relacionamento, como vai ser? Você vai embora sozinha para o Brasil? Porque a sua residência é aqui. A residência, você entendeu? Existem tantos níveis, subníveis, que precisam ser muito mais falado e não são, porque assim, por exemplo, quando você começa a pesquisar, você faz uma pesquisa, você fala, ah, como é morar na Holanda? A gente só vê coisas maravilhosas, a gente só vê paisagens lindas, pessoas felizes, pessoas viajando, ninguém fala desse tipo de coisa, né? E eu acho que é isso, assim, se eu pudesse me preparar, seria nesses sentidos, de coisas não óbvias, assim. Se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em vir, se prepare para coisas impensáveis. Se prepare para o impensável. Essa seria justamente minha próxima pergunta. Qual a sua dica? Mas aí você já falou. Essa questão da mulher também é uma questão muito interessante. Eu fiz um episódio só falando sobre esse assunto, que foi a Márcia. Eu não sei se você já Sim, ouviu falar do sim. Revibra.
Sim, E maravilhoso. ela é coordenadora geral do Revibra. A gente fez uma entrevista, se eu não me engano, o episódio 3 desse podcast é com ela, todo falando sobre a questão da mulher e a Área 28, que é uma questão Exatamente. complicada justamente para a mulher que casou É, aqui, teve um filho e é, aí quer voltar para o país, ela pode ser acusada, por exemplo, de você faz. sequestro. É, Tem uns pontos bem interessantes, assim, ela coloca, o episódio 3 é todo dedicado a esse assunto sobre a mulher. Foi uma entrevista é fantástica com maravilhoso. a Márcia. É E maravilhoso, é maravilhoso. E isso precisa ser muito falado, muito falado. E ninguém pensa, né? As pessoas só pensam realmente no lado bom, eu acho. quando a pessoa vai migrar, ela procura no YouTube, procura no Instagram, procura nas redes sociais e ela só vai ver coisa fantástica, coisa linda. O país é maravilhoso, ninguém fica postando problema. Ou Não, se posta, posta meio fantasiado ali, disfarçado. Nunca você vê um problema de verdade só pesquisando no Instagram ou só pesquisando no YouTube ou qual rede que seja. É muito essa questão que você está colocando. A pessoa ela tem que pesquisar mais a fundo. Tem outras questões, a gente fica muito envolvido em saber o idioma, ter documento, arrumar um emprego, coisas mais óbvias assim. E realmente é, tem muitos pontos que têm que ser acentuados que às vezes a gente nem se dá conta até passar por aquilo quando já está aqui. é, E exato. Porque tem uma glamorização, né? Tem uma questão, assim, gente, a gente sabe, é cultural. O país, o Brasil, ele é um país colonizado, então tem uma relação histórica, cultural de colonizador com o seu colonizado. Quando você falar, uma bagagem histórica de que a pessoa, quando a pessoa está indo para um país onde, teoricamente, veio, eu vou para o colonizador, não, porque então vai ser maravilhoso, né? Ali só tem coisa boa, ali só tem coisa incrível, e não é assim. Tem sim muita coisa boa, tem sim muita coisa incrível, mas a gente tem que saber que eu preciso entender o que não é tão bom para eu saber se eu sustento o que não é tão bom. E eu falo que assim, eu só consegui tomar a decisão e bater na tecla, é aqui que eu quero ficar, quando eu passei por todas as dificuldades e quando eu conheci todos os problemas do país e quando eu vi que, mesmo com os problemas, é aqui que eu quero ficar ainda. A pessoa que vem e ainda está naquela ideia de que não, imagina, porque aqui é muito melhor, porque o Brasil é ruim, porque não sei o quê, nananã, porque a pessoa que está nessa ideia ainda é porque ela ainda não entendeu o que tem de ruim. Enquanto você não entendeu não entendeu o que tem de ruim no lugar, você não vai saber se de fato é aqui que você quer ficar. Eu bati o martelo, eu falei, bom, realmente, eu sustento morar nesse país com esse problema, entendeu? Aí sim, eu falei, beleza, agora eu tenho uma decisão. Antes disso, não dava. A gente precisa descobrir, a gente precisa saber o lado ruim também. Claro, como imigrante, sendo bem honesta, é difícil a gente saber tudo que tem de bom e é difícil a gente saber tudo que tem de ruim. A gente nunca vai saber 100% o que, o que tem de bom e todos os benefícios e tudo, porque somos imigrantes, entendeu? Sempre, até, enfim, até a gente ficar velhinho, seremos imigrantes, nunca seremos Dutch. Mas eu acho que chega num nível, depois de um tempo, em que você consegue falar, ó, é assim que funciona. E, por exemplo, sistema de saúde. Sistema de saúde, meu, eu não posso ir para o pronto-socorro a hora que eu quero. Ponto final. Sustenta. Beleza, estou confortável com isso. Para mim não me afeta mais. Entendeu? Eu entendo. Então, você precisa passar por isso, né? Você precisa passar por essa.
por esse degrau para falar, beleza, é aqui que eu quero ficar. Eu acho que até por isso é um conselho muito bom para todo mundo que quer imigrar. Se você conhece alguma pessoa ou se você consegue acessar alguma pessoa que já mora no país que você quer ir, independente se seja na Europa, seja na América, seja na Ásia, é você conversar com uma pessoa do seu país, de preferência, que já esteja lá. É, Porque eu exato. acho que essa pessoa é a pessoa que pode esclarecer muitos pontos É, e com a visão de um brasileiro, né? Porque a gente vê o mundo de uma determinada forma que, por exemplo, talvez um americano, quando venha para a Europa, veja diferente. exatamente. Exato, concordo 100%. Você tem, porque o brasileiro, ele viveu o que você viveu anteriormente, entendeu? Ele tem aquilo que eu falei, ele tem a bagagem cultural, ele tem a bagagem histórica. Não dá para comparar um europeu que vem da Inglaterra e vem morar aqui com a gente, até porque são costumes, eles têm costumes diferentes, né? E os choques não serão os mesmos. Assim, os choques não serão os mesmos. Mas eu acho que, assim, tem também uma questão de tentar, por exemplo, ver uma pessoa que esteja mais ou menos no mesmo, na mesma situação que você vai imigrar. Então, por exemplo, hum, eu, eu preciso tentar encontrar uma família, né? Lá fora, quem estiver vindo, tenta encontrar uma família, tenta conversar, tenta falar, olha, como que é de fato, dia a dia, sabe assim, aquela coisa do dia a dia. O que que acontece? Como que é seu dia a dia? Se a gente começa a falar, tem muita coisa diferente, né? Se a gente for de fato colocar no papel como é morar aqui, como é morar no Brasil, é muito diferente. Mas é muito interessante, assim, hoje, por exemplo, né? 5 anos depois, eu me vejo uma pessoa completamente diferente do que eu era. Mas, assim, 100% diferente. Minha cabeça é outra, minhas vontades são outras, meu dia a dia, minha rotina, quem eu sou uma pessoa completamente diferente. Nossa, é visão de mundo, é visão de cultura, é visão de tudo que a gente ganha quando a gente migra. Não dá para comparar. Por isso que eu falo de novo, aquela pessoinha que ficou no Brasil antes de eu vir para cá, acabou. Nem que eu volte agora, 5 anos depois, eu jamais vou reencontrar a Milena que eu deixei lá atrás. Então, tenham consciência disso. A partir do momento que você pegar um avião, sair e for morar em outro lugar, você vai mudar de uma forma que você nunca mais vai se reencontrar. E não é ruim, é bom. Chega um momento em que você vai descobrir que é bom, mas é penoso até você falar, beleza, me reconstruir, hoje eu sei quem eu sou de novo, leva tempo. Eu tinha uma época que eu estava tão assim desconectada de mim mesmo, sabe quando você se desconecta? Você fala, quem eu sou? Que aqui eu fazia coisas e eu ouvia coisas que eu não fazia no Brasil simplesmente para tentar me encontrar. Por exemplo, eu ouvia músicas aqui, estilos musicais brasileiros e etc., que eu não ouvia no Brasil, eu passei a ouvir aqui. Porque eu tentava me reencontrar, sabe? Assim, eu tentava. E as coisas que eu ouvia no Brasil, eu não ouvia mais. Então, uma banda, por exemplo, que eu gosto muito, que é Metallica, eu era fãzaça no Brasil. Eu passei um tempo, eu passei coisa de 2, 3 anos sem ouvir uma música aqui. Eu não. Porque não, eu não sei, parecia que não era mais. Sabe assim, não me trazia uma sensação de conexão, de verdade. Depois de um tempo, quando eu comecei a realmente falar, beleza, agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, voltei para o mercado de trabalho, adaptei minha família, decidi que é aqui que eu vou ficar. A coisa fluiu de um jeito tão natural que hoje eu volto, hoje eu tô, assim, comecei a de novo, 2 anos depois, atrás, né, mais ou menos, comecei a ouvir as músicas que eu gosto, saber, comecei a olhar de novo para aquela pessoa que eu deixei lá atrás e falar, pô, eu tô aqui ainda. Eu ainda tô aqui, porque a gente se
perde da gente, cara. É muito louco, assim. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive muito essa sensação de me perder de mim, de não saber quem eu sou, sabe assim? É, você não reconhece mais nada do que está ao redor, você passa a não se reconhecer mais direito, assim. E ao mesmo tempo, a gente começa a olhar muito mais para a gente mesmo e ir muito a fundo, porque tem solidão, porque tem uma série de outras coisas que a gente precisa passar aqui fora, que faz com que a gente reflita muito, ó, beleza, meu momento de olhar para mim, agora me redescobrir. Então, assim, é o que eu falo, imigração, nossa, são muitos níveis, né? Muitos níveis e muitas camadas de processos e de momentos em que a gente precisa passar e precisa viver para se sentir confortável. E não é à toa que muita gente volta para o Brasil, né? Não é à Sim. toa, porque sustentar não é fácil. É um processo de se reinventar até, né? Exatamente. Reinventar. Exatamente. E você faria tudo de novo? Sem sombra de dúvidas. Tudo. Absolutamente tudo. Sem sombra de dúvidas. Passei por muitas, assim, muitas coisas, muitas situações que é pesado. Hoje eu falo com mais naturalidade, mas, assim, são anos e anos de processo e de análise, de terapia também, porque eu precisei. Foi muito difícil, tive muitas perdas. Primeira perda foi a perda de mim, em primeiro lugar, que é o que eu sempre falo, depois perda de 4 pessoas muito próximas, mas tudo valeu a pena, tudo valeu a pena, porque a gente tem uma qualidade de vida excelente hoje aqui, me recoloquei, vivo uma vida que hoje eu não sei como seria no Brasil, no sentido de ter uma tranquilidade mesmo, andar na rua, ter uma sensação de segurança que eu não tinha no Brasil. É muito complicado. Foi difícil, mas foi muito recompensador, assim, muito mesmo. Hoje você voltaria para o Brasil? Se eu pudesse escolher, não. Mas, se preciso fosse, sim, com muito amor e carinho. Sem nenhuma sensação de nossa, que pena, que chato. Isso não. Porém, se eu puder escolher, até por uma questão racional de melhorias e etc., para minha vida, não, não voltaria. Milena, eu queria agradecer. Esse bate-papo foi ótimo. Vários Obrigada. pontos sobre a maternidade e fatos curiosos e dicas importantes e preciosas para quem estiver assistindo. Queria agradecer muito sua participação aqui. Muito obrigado, Milena. Eu que agradeço, obrigada. Foi um prazer, obrigada pelo convite. Mas, nossa, eu sempre fico muito honrada, muito prazer falar, com você, contar minha história. E se precisar, estamos aí.